Olá, vamos então a essa sua dúvida aqui, né, sobre o f de x mais 2, né, que foi dado no enunciado. Esse x mais 2 aqui, na verdade, é o período fundamental da função. O que isso significa? Significa que a minha função dx vai ter o mesmo valor quando eu fizer a f de x mais p, aonde esse p é o período fundamental da função. Como assim? Então, por exemplo, aqui eu estou pegando como um exemplo a função seno de x nesse gráfico, tá? Então, a função seno de x, ela é contínua, infinita, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. E o período fundamental dela, esse p aqui, ele é igual a 2π. Por que que ele vale 2π? Porque, veja, o gráfico dessa função, ele se repete periodicamente. Por isso que a gente fala de período fundamental, porque periodicamente, a um determinado espaço, o gráfico da função se repete. Por exemplo, desse ponto aqui até esse ponto aqui, o gráfico faz esse formato, certo? Veja que a partir do final desse primeiro espelho que eu estou falando, até esse outro ponto aqui, o gráfico faz exatamente o mesmo formato. E até esse outro ponto aqui, de novo, ele repete o mesmo formato. O que isso significa? Significa que dentro desse intervalo aqui, o gráfico se repete todas as vezes, infinitamente. Então, ele tem, dentro desse período ou intervalo, uma repetição, que é esse desenho aqui, e vai se repetindo infinitamente, tá? Então, é isso que significa um período. No exemplo da função seno, o período, que é esse intervalinho aqui, tem tamanho 2π, tá? Então, esse tamanho aqui é 2π. Veja que daqui até aqui, né, esse quadradinho aqui, vale π sobre 2. Ou seja, dois quadradinhos, né? Então, daqui, aqui, aqui, somando esses dois, eu tenho o valor de π, certo? Então, 2 quadradinhos são π, ou seja, 4 quadradinhos vão ser 2π, que é o nosso período, porque o nosso período se repete a cada 4 quadrados, né? Então, eu tenho 4 quadrados aqui, então 1, 2, 3, 4 quadrados, fiz um dos intervalos. Se são 4 quadrados, então é 2 vezes π sobre 2, ou seja, perdão, 4 vezes π sobre 2, ou seja, 2π, tá? Então, é esse intervalo aqui, esse tamanho aqui, que vai ser o p. E aí, a minha f de x é igual a f de x mais p, que para o caso do seno, que é esse exemplo que a gente está falando, vai ser igual a f de x mais 2π. Elas vão assumir o mesmo valor. Como assim que assumem o mesmo valor? Por exemplo, se eu estou aqui na f de x com o x valendo 0, então a f de x para x igual a 0. Quanto que é a imagem dessa função exatamente no zero? No zero ela também vale zero, né? Porque aqui no eixo y ela está apontando para o zero também. Então a função vale zero ali no ponto zero. Agora, quando eu for para o f de x mais p, então x mais p, que no caso do seno é 2π. Então vai ser f de x mais 2π, ou seja, 0 mais 2π. Então eu estou indo na função de f de 2π. Onde que está f de 2π? Então o 2π está aqui. Quanto que vale a f nesse ponto? Ela também vai valer zero, assim como esse ponto aqui que eu falei. Então, a f de x mais o 2π, que é o mais o p, vai ser o mesmo valor de imagem. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos fazer o x igual a π sobre 2, por exemplo. Então, a minha f de π sobre 2 vale quanto? Ó, a f de π sobre 2, né? Então, o x está valendo π sobre 2. Quanto que vale o y? Bom, quando eu vou lá na função, o y está valendo 1. Aqui eu escrevi em cima, ó. Mas o y vale 1 nesse ponto aqui, né? Então, no π sobre 2, a função vale 1. O que eu vou fazer agora, né? A f de x mais 2π, ou seja, a f de x, no nosso caso, é π sobre 2, mais 2π, que é o período da do seno. Vou fazer essa conta aqui, vamos ver quanto que dá. Então, faz o mínimo, né? Aqui embaixo tem 1, o mínimo entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2, 1 vezes π
5π mais 2 divididos por 1, 2, vezes 2, 4. Então, 4π. 4 mais 1, 5π sobre 2, certo? Então, aqui vai dar 5π sobre 2. 5π sobre 2. Quanto que vale a função no 5π sobre 2? Então, vamos lá. O x valendo 5π sobre 2 está aqui. Quando eu olho para a função, ele está aqui nesse ponto. E quando a gente olha lá para y, ele também vale 1. Então, o que, que aconteceu? A f de x é igual a f de x mais π sobre 2, mais 2π, que é o nosso valor aqui do período. Por que, que isso sempre vai ser verdade? Porque o gráfico se repete dentro desse tempo, né, desse intervalo. Então, tudo que eu tiver aqui, quando eu somar 2π, ele vai se repetir. É como se eu começasse a desenhar, né, tipo, se eu tivesse 3 canetas desenhando todas ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que eu começo a descer aqui, eu começo nessa outra caneta e começo nessa outra também. E todas vão ter o mesmo valor no y, tá? Tá, mas e aí no meu exemplo, né? Nesse exemplo aqui, o que, que aconteceu? Por que, que eu tinha f de x mais 2 aqui? Então, a f de x mais 2, ela tá me dizendo que o p, que o período daquela função é 2, certo? Tá, o período é 2, significa que ela se repete a cada 2 unidades. Aí, quando eu vou montar essa integral aqui, né? Essa integral, ela fala que vai de menos L até L. Quem que é o L? O L vai ser a metade desse período. Então, o L é igual ao P sobre 2. Então, nesse exemplo, né, já que o P está valendo 2, quanto que vai ser o L? O L vai ser 2, que é o P, 2 sobre 2. Quanto que é 2 sobre 2? 1. Então, por isso que o L está valendo de menos 1 até 1, por causa dessa informação aqui, que o período vale 2. No caso do seno, né, como o P do seno é 2π, então como esse P aqui é 2π, o L do seno vai ser a metade de 2π, né? 2π divididos por 2, π. Então, a integral do seno varia de menos π até π, tá? Então, essa é a ideia. Por isso que não aparece o f de x mais 2 aqui dentro, porque eles são a mesma coisa. Então, basta eu colocar o f de x que tá tudo certo. Beleza? E a ideia do L vai vir daqui, ser a metade dessa informação que está aqui. Então, no caso do seno, era 2π, né? Então, a metade disso daqui é o L, que é π. A metade desse cara aqui, que é 2, é 1. Por isso que o L varia de menos 1 até 1. Beleza? Veja se assim ficou um pouco mais claro para você. Se ainda ficou meio estranho de entender, você manda uma pergunta novamente, beleza?